Bom, nossa aula de medidas elétricas, né, sobre medição de corrente e transformadores de corrente, ok? Bom, primeiro aí, né, a grandeza para um perímetro médio é corrente elétrica. Então, o nome do instrumento é amperímetro. Pode ser analógico digital, igualzinho o voltímetro. Pode medir sinal AC ou DC. Vai depender, né, da forma construtiva, se for bobina móvel, ferro móvel ou digital, ou seja, o que define o tipo de sinal não é o tipo da grandeza, mas sim a forma de construção. Como é um instrumento que é ligado em série, né, ele tem que ter a menor impedância possível, ou resistência, né, se for um sinal em corrente contínua, para poder não influenciar o circuito original. E pode utilizar diversas faixas de grandeza utilizando mudanças de escala. Ou seja, um cara desse ele pode medir uma certa faixa de valor, como pode medir uma outra faixa de valor completamente diferente, vai depender da escala que ele tiver. E sempre tem que estar conectado em série e naturalmente a impedância é baixinha, ok? Bom, um projeto desse que a gente tem que garantir um perímetro eletromecânico. A gente tem que garantir que no galvanômetro vá passar uma corrente que não vai estragar o galvanômetro, seja o suficiente para o galvanômetro mexer, mas que não seja o suficiente para queimar ele também. Então a gente tem que fazer um divisor de corrente para isso acontecer, tá ok? Então a gente tem que, dentro do instrumento, projetar de tal forma que a corrente se divida, uma parte passe e a outra parte passe pelo galvanômetro, exatamente para dar uma proporção da grandeza, ok? Como eu falei, tem que influenciar o mínimo possível o circuito original. O ideal seria zero, seria uma impedância, uma resistência zero. Esse seria o melhor. Já um eletrônico não, né? A gente sabe que o eletrônico ele tem um conversor analógico digital e os conversores analógico digital eles trabalham com tensão. Já aplicam uma tensão no canal de entrada, um conversor desse, e ele vai medir isso aí, transformar isso num dado digital. Então é uma transdução aí do sinal de corrente e sinal de tensão. Isso dá para fazer de diversas formas, ok? Bom, no amperímetro, né, eletromecânico, dá para ver aí que existe um circuitinho shunt, uma resistência shunt, que se tiver seletores pode ter diversos valores. Esse shunt em paralelo com a resistência do galvanômetro, né, ou seja, uma resistência em paralelo com o galvanômetro, define qual é a fatia da corrente, qual é a proporção da corrente total, que a corrente está sendo medida, vai passar pelo galvanômetro e aqui vai passar pelo resistor shunt. Então, a gente sabe, né, que um galvanômetro desse aí, a resistência dele é elevada comparada com esse shunt que vai estar conectado. Então, ao fazer um divisor de corrente, a grande maioria da corrente vai passar nesse resistor shunt e apenas uma fatia menor vai passar no galvanômetro. Fatia essa que vai ser suficiente para deslocar o ponteiro proporcional à grandeza que está sendo medida, ok? E o cuidado que a gente tem que tomar aí no eletrônico é que, para a maior corrente que a gente for medir, a tensão que vai aparecer na entrada do conversor analógico digital tem que ser uma tensão que ele seja capaz de medir, ok? Respeitando os limites. Divisor de corrente, para quem tem na dúvida ainda, se eu quero saber a corrente 2, por exemplo, aqui, a regrinha é bem simples. Aqui tem o questionamento mostrando isso, mas a regrinha é bem simples. A corrente que passa aqui é a resistência oposta dividido pela soma das duas resistências, ok? Vezes a corrente total. Dá para ver isso aqui, ó. I2 vai ser o R1 dividido pela soma e o I1 vai ser o R2 dividido pela soma. Lógico, todos eles multiplicados por I1. Não tem segredo, é o oposto dividido pela soma total, ok? Bom, um projeto básico, né, de um perímetro eletromecânico também não tem segredo. A gente tem que fazer um divisor de corrente que permita que passe uma corrente máxima no galvanômetro, sendo essa corrente na condição máxima, a máxima corrente a ser medida. Então dá para ver que a gente faz isso aqui, né? Nessa primeira equação a gente está fazendo um divisor de corrente aqui, onde eu tenho a corrente máxima a ser medida e uma divisão de corrente que vai passar no galvanômetro, ou seja, a resistência do oposto, que seria o resistor shunt, dividido pela soma do resistor shunt mais o galvanômetro. Então essa aqui é a corrente do galvanômetro. Tudo bem? Arrumando a casa aqui, eu tenho então que o RS vai depender da resistência do galvanômetro e da relação que eu quero entre o que está sendo medido e o que realmente deve passar no galvanômetro, menos 1. Nesse casinho aqui, eu preciso colocar um resistorzinho shunt ali de 2,004 miliohms. Isso aqui é lógico, é um valor que a gente colocou aqui em matemático, né? A gente sabe que não vai ter uma resistência com essa precisão aí.
Então esses cuidados de projeto a gente tem que tomar também, ok? Lógico, esse valor de 2.000 ohms aqui é para essa continha que a gente está fazendo. O máximo do galvanômetro vai ser 10 mA, uma resistência do galvanômetro de 1 ohm, que já é um valor elevado, tá? E uma faixa de medida, 5 amperes, ok? Então não tem segredo. A mesma coisa que a gente fez lá no voltímetro, a gente pode fazer também com o amperímetro, que é usar esse princípio do divisor de corrente para amplificar a capacidade de medição do amperímetro. Ou seja, a gente coloca um shunt em paralelo com o amperímetro, lembrando que todo esse circuitinho aqui, isso aqui está dentro dessa bolinha verde aqui, o que a gente está fazendo é adicionando uma outra resistência shunt para poder desviar essa corrente e fazer passar dessa corrente total uma fatia menor no amperímetro. E essa relação está aqui, né? O I medido pelo I do instrumento, N. Substituindo aqui, a gente sabe então que esse RS que eu tenho que colocar aqui para dar essa relação N tem que ser a resistência do instrumento, né? A resistência do... Estou ficando RM, mas aqui é R do instrumento, N menos 1, ok? Com essa relaçãozinha aqui a gente vai conseguir fazer um divisor de corrente. Lógico, isso aqui funciona, mas isso aqui eu entendo que é uma gambiarra, porque o erro do instrumento agora não é o principal problema. O principal problema é a incerteza dessa resistência RS aqui, porque ao mudar essa resistência RS, a gente muda a capacidade de leitura do instrumento. O perímetro é conectado no circuito medição através de algumas formas, ou de forma direta, como vocês estão vendo aqui a continha de prova, que é a conexão direta, tem que ser em série, então não é muito legal utilizar isso aqui, porque você está sempre abrindo o circuito quando você desconecta uma borne desse, então isso aqui não é a melhor forma de fazer. Pontas de provas diversas, né? A gente consegue ver que tem aqui um conjunto de pontas de prova, cada um com a sua característica. A característica construtiva que é de cada uma delas aqui vai mudar a aplicação dela. Dá para ver aqui, ó, tem uma CDC clamp, provavelmente isso aqui também é só AC, ou seja, cada uma ponta de prova dessa tem uma característica funcional que vai permitir ou não um certo tipo de medição. E pode ser direto no corpo do instrumento, como vocês estão vendo aqui nesse cara aqui, como pode ser através de conexões, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar que dá para fazer de diversas formas. E uma coisa fundamental, se tiver medição DC, tem a marcação mais menos, ou seja, a corrente entra no borne positivo e sai no borne negativo. A mesma coisa vale para esses caras aqui, ó. Tá vendo que tem um tracinho de menos aqui? Do outro lado vai ter um tracinho de mais, indicando o sentido que você vai medir a grandeza, tá ok? Então, se o instrumento for capaz de medir sinal DC, no caso esse aqui nem é, né? Esse aqui que eu acabei de apontar aqui nem é, dá para ver que ele não tem medição DC. Mas ele teria uma indicação em outros caras desse aqui de mais e menos. Por exemplo, esse aqui tem. Então você vai saber onde entra a corrente e onde sai a corrente. Mais para frente eu vou falar melhor sobre isso, ok? Bom, de novo, né, do mesmo jeito que o TP o desafio maior é fazer a transdução, a redução da corrente, a transformação de tensão para tensão menores, o TP também, o desafio de medir corrente também está nisso, está nessa transformação, transdução dos sinais para valores compatíveis. Isso realmente é um desafio. Por exemplo, amperímetros conectados diretamente ao circuito em geral trabalham com sinais de baixa corrente. Vai ser difícil ver um instrumento aí que nas bobinas dele, nos terminais dele, aí você vai conseguir fazer passar dentro dele uma corrente muito alta, porque pelo aquele princípio lá do resistor shunt teria que ser um resistor muito baixinho, com uma potência considerável, isso é caro, então não faz muito sentido eu ter um amperímetro típico que seja capaz de medir correntes muito elevadas, ok? Então fica na faixa aí dos 5 amperes, aí são valores típicos, tá ok? Bom, então para maiores, né, valores maiores de corrente, utiliza-se janelas de medição ou transformadores de corrente. Quando eu falo janela de medição, é como vocês estão vendo nessa figura aqui. Dá para a gente ver aqui, ó, que eu tenho aqui um barramento, e dá para ver a grossura desse barramento aqui. Então a corrente que passa aqui é uma corrente muito alta, em torno de 1.000, 2.000 amperes, um barramento industrial muito típico isso. E para medir esse tipo de coisa, ao invés de passar num perímetro, ele passa numa janela de medição. Essa janela de medição aqui é um equipamento que vai transduzir essa corrente que está passando aqui para um outro valor bem menor, ok? Então a gente vai ver todo esse princípio de funcionamento de um TC ou de uma ponta de prova que faz o mesmo princípio.
A maioria dos amperímetros, né, com conexão direta, estão ligados ao secundário dos TC, ou seja, esses amperímetros que vocês estão vendo aqui, ó, em geral ele está conectado no secundário de um TCzinho desse aqui. Por quê? Aqui pode estar passando 2.000 amperes, mas aqui não vai estar passando 2.000, vai estar passando 5 amperes. E aí, esse valor ele consegue ler. E o objetivo disso é fazer toda essa redução do sinal sem alterar a amplitude, assim, mantendo, né, uma linearidade entre as amplitudes, mantendo a forma de onda, mantendo a frequência e a fase do sinal original, principalmente quando a gente fala de sinal senoidal, ok? Para isso, né, existem diversas formas. Uma primeira delas é o resistor shunt, esse carinha que vocês estão vendo aqui. O resistor shunt ele tem uma característica interessante, vocês podem ver, olha, esse grandão aqui, dá para ver que ele suporta uma passagem de corrente elevada. E qual que é a ideia dele? Eu conecto os cabos dele aqui em série, né, ou seja, a corrente vai passar por ele aqui. Nesse miolinho aqui tem um material característico que dá uma queda de tensão nesses bornezinhos menores, tá? Então esse tipo de instrumento aí, ele transduz corrente em tensão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Resistor shunt, efeito Hall, tipo que a gente apresentou no medidor de tensão. Bobina de Rogowski, essa danadinha aqui, a gente vai falar também dela. Transformadores típicos, né, que é o que mais comum, é esse tipo de cara aqui e esse tipo de cara aqui, são transformadores de corrente muito típicos. E um mais moderno que seria essa fotinha aqui, seria um ótico. Ele usa aí uma característica que existe da luz passando num campo magnético para permitir uma medição de corrente, ok? Isso aqui é bem interessante porque você põe uma luz polarizada e imersa num campo magnético criado pela corrente que está sendo medida. Dependendo da intensidade da corrente, você defasa essa polaridade da onda de luz. E aí, ao conseguir medir essa diferença de polaridade, aí você consegue medir uma proporção de corrente. Ele é bem legal porque ele tem um espectro de frequência bem grande. Mas a gente não vai falar dele aqui hoje, não é o objetivo dessa aula. Bom, o resistor shunt, né, como eu falei, tem esse material aqui, a manganina. Esse material aqui, ele não muda com a temperatura, ou seja, a resistividade dele não muda com a temperatura. Então pode passar uma corrente elevada aqui que ele vai ter o mesmo valor de resistência, de resistividade e consequentemente de resistência. E ao passar uma corrente aqui pela lei de Ohm vai aparecer uma tensão entre esses dois terminais aqui. Essa tensão entre esses dois terminais aqui é proporcional à corrente pela lei de Ohm. Então, por exemplo, eu poderia estar passando aqui 100 amperes e esses 100 amperes corresponderia a 300 milivolts, porque esse cara tem uma resistência específica. Isso aqui é muito utilizado para circuitos onde a corrente tem que ser medida e a corrente é elevada. Por exemplo, eu poderia usar aqui uma ponta de prova do osciloscópio e medir essa tensão e saber que essa tensão tem uma correspondência em corrente. Ok? Então é um equipamento muito simples para fazer medição de corrente. Já o sensor Hall, né, a aplicação dele é mais para sinais de baixa potência, um pouquinho, aplicação para níveis de corrente menores, não que impeça a passagem de corrente maiores, mas dá para ver que ele tem uma janelinha. Eu posso passar o fio onde a corrente que eu quero medir vai estar aqui. Nesse caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 passagens aqui. Quer dizer que essa corrente que vai ser medida por esse cara vai ser 4 vezes maior do que realmente ela é. O fato é que essa corrente aqui vai criar um campo magnético, esse campo magnético vai estar passando nesse material ferromagnético que tem aqui dentro, e pelo princípio que eu já apresentei na aula anterior, né, do circuitinho eletrônico que tem ali dentro, que mostra que as cargas elétricas se afastam, criando uma diferença de potencial dado um fluxo magnético, esse cara tem esse princípio de funcionamento. Então, no final das contas, na saída desse cara aqui, ele consegue entregar uma corrente proporcional a essa corrente de entrada dele, tá ok? Características interessantes, ele é linear para um amplo espectro de frequência, ele tem uma exatidão fantástica e é bem imune a ruído, ok? Desvantagem, vamos dizer assim, né? Ele precisa de alimentação DC externa para poder fazer o circuitinho eletrônico dele funcionar. E ele pode, por exemplo, transduzir um sinal de tensão dependendo do valor do resistor. O que eu quero dizer com isso? Vou mostrar no próximo slide. Aqui, ó. Basicamente, eu tenho a corrente no primário. Por exemplo, esse cara aqui eu poderia ter uma corrente de 100 amperes nesse primário, passando aqui dentro. E o que ele faria no secundário dele? No secundário dele, ele liberaria uma corrente de 50 miliamperes, se fosse 100. Ok? Tá claro isso? Numa relação de 2000.
ok? É a relaçãozinha aí do número de espiras do primário para o número de espiras do secundário, ou seja, a corrente no secundário é 2.000 vezes menor do que a que está passando no primário, aqui nesse cara aqui. Então essa corrente vai estar passando aqui, né? Passando nesse circuito aqui, e aí eu vou ter uma tensão nesse RM aqui, que vai depender do valor desse RM. Por exemplo, se eu quiser que o meu conversor analógico digital converta esses 100 amperes aí em 3 volts, supondo que 3 volts é o maior valor que esse conversor analógico digital vai poder ler, é lei de Ohm. 3 volts, pela essa corrente nominal de 50 mili, eu precisaria de um resistor de 60 ohms para fazer isso. Se a gente olhar aqui na limitação em 15 volts, dá para ver que eu só conseguiria isso aqui, porque se eu fosse trabalhar com 100, com 12 volts, eu não conseguiria colocar um resistor de 60 ohms. Ok? Uma característica desse cara especificamente. Lógico que existem vários outros. Estou explicando esse aqui para ficar mais claro o conceito da coisa. Então aqui, esses dois terminais aqui eu alimento e eu tenho aqui uma circulação de corrente aqui em relação ao terra aqui, que vai me permitir uma tensão em cima desse RM aqui. Ok? Bom, bobina de Rogowski é uma ponta de prova interessante pra caramba. Ela entrega um sinal de tensão pra gente na saída dela, tá? A principal característica dela é que ela é uma bobina, só que o material interno dela, do núcleo dessa bobina, é um material não magnético, não ferromagnético. E isso aí cria uma característica interessante, ele não satura. Por ser ar, o ar não vai saturar, vai ser sempre a relação entre B e H vai ser um μ0, a permeabilidade do vácuo, ou próxima da do vácuo. Isso aí cria uma linearidade interessante para essa bobina aí. E o fato é que vou ter aqui uma diferença de potencial entre esses dois terminais ao passar uma corrente elétrica aqui dentro. Ela não depende da geometria do condutor que ela está imersa, tá? Então isso aí é outra vantagem, principalmente quando você vai usar isso em barramentos industriais. Você vem aqui, ó, abraça esse barramento aqui com a bobina de Rogowski aqui, e você vai conseguir fazer a medição daquela corrente de uma forma muito eficiente, tá ok? Ele é baseado, né, na lei de Ampère, na lei de indução de Faraday, e o sinal de saída dele é um sinal de tensão. E é interessante isso por quê? Porque, de novo, eu não tenho o objetivo de circular corrente nessas bobininhas aqui, exatamente para não criar a força contra-eletromotriz. Não faz sentido. É um material é um material não ferromagnético, não magnético. Então, as induções são muito pequenininhas, ok? Mas a vantagem dele é que ele tem uma linearidade muito grande para diversas faixas de frequência. E lógico, só vai funcionar para o sinal AC. Aqui um exemplinho, né, de como, olha o espectro a relação corrente-tensão. É bem linear, ok? E do mesmo, olha o espectro de frequência. Ele vai desde 10 Hz até 1000 kHz aqui, com uma boa relação de ganho. Depois, lateralmente, depois de 1000 kHz, eu tenho aqui um comportamento diferente, mas eu tenho uma região linear, de resposta linear, bem interessante para uma grande faixa de frequência. Bom, o amperímetro alicate, né, o mais tradicional deles, basicamente nesse secundário aqui, nesse circuito secundário aqui, eu tenho um conjunto de medição que vai me dar uma corrente proporcional ao circuitinho dele aqui, tá? O núcleo desse cara aqui é um núcleo magnético, então ao circular corrente nesse condutor azul aqui, cria-se um campo magnético em torno do condutor azul. Esse campo magnético vai passar nesse material ferromagnético criado pela essa ponta de prova aqui, e aqui eu vou ter um conjunto de bobinas aqui em um enrolamento aqui. Esse fluxo passando nesse enrolamento produz o que? Uma tensão induzida, e esse circuito está fechado, né? Ele está curto-circuitado, e você consegue medir essa corrente, tá ok? Aqui, ó, transformação magnética, nesse caso aqui só mede AC, tá? Ele realmente é um transformador de corrente. Se fosse um sensor Hall, um instrumento desse pode ser um sensor Hall aqui nesse circuitinho aqui final aqui, ou seja, eu tenho a concentração de linhas de fluxo, e aqui ao invés de ter o TC igual a esse cara aqui, poderia ser um sensor Hall, e aí ele seria capaz de fazer medição DC, tá? Então não quer dizer que ele tem essa cara aqui que ele só vai medir AC, não, ele pode medir DC também, ok? Nessa mesma linha, né, do amperímetro alicate,
tem um cuidado a se tomar, né? Se eu tiver mais de uma fase, por exemplo, nessa foto aqui, ó, se a corrente vem por esse fio azul e retorna pelo fio vermelho, o mesmo fluxo magnético criado no azul, como o fio vermelho é a mesma corrente, vai criar a mesma intensidade no vermelho, só que sentido contrário. E esses fluxos vão se anular. Esses fluxos se anulam, portanto não vai passar nada aqui nesse circuito magnético aqui e o nosso amperino vai medir zero. Então sempre tem que tomar esse cuidado de medir apenas uma fase para fazer a medição correta, ok? Bom, como comentei, né, as pontas de prova, nesse caso aqui onde tem as pontas de prova com esses cabinhos, elas entregam um sinal de tensão para a gente, ou seja, dentro da ponta de prova já tem um circuitinho de transdutor já, que ela converte esse sinal de corrente em sinal de tensão. E aí o instrumento é capaz de medir essa tensão sabendo qual a relação dessa tensão que a ponta está entregando com a corrente que está sendo medida. Ok? Vocês vão perceber isso no osciloscópio. Bom, agora vamos para o mundo onde as coisas são com nível elevado de potência e tensão, né? Com tensões elevadas, o TC está lá, ele tem que estar lá numa linha dessa aqui, por exemplo, ele tem que ser capaz de medir a corrente que passa nessa linha aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar um equipamento aqui nessa linha de 500 kV que seja capaz de medir isso e que seja capaz de suportar esse nível de tensão elevado. Então, as mesmas características do TP valem para esse cara. Ter uma estrutura capaz de suportar elevados campos elétricos, garantir isolamento no circuito primário e secundário, reproduzir bem as formas de onda e menor erro de exatidão possível. Isso vale para qualquer nível que eu for aplicar esse TC aqui, ok? Tá aí a carinha dele, né? Dá para ver algumas fotos aqui. São TCs de subestação, dá para ver aqui as estruturas de isoladores aqui, que tem que suportar esforços mecânicos e dielétricos muito elevados. A gente consegue perceber que um TC no campo, ele tem dois terminais, diferente do TP que em geral tem um só. Esse cara tem dois, porque a corrente entra de um lado e sai do outro, tá vendo? Em geral na mesma região. Vocês vão ver outros equipamentos na subestação que às vezes o cabo chega em cima e sai embaixo, provavelmente é um disjuntor. Então, assim, são dicas que eu posso dar aí para quem ir na subestação e conseguir enxergar as diferenças. Ou em painéis industriais, onde eu tenho aqui ó, um TCzinho ligando dois pontos de um barramento e eu consigo medir essa corrente através desse TCzinho aqui, tá? Ele pode ser desse tipo barra, eu vou comentar mais para frente, ou do tipo janela, ok? Em geral, esses TCs são padronizados, a corrente secundária dele em 5 amperes. O primário tem que estar em série com o circuito original. E esse secundário alimenta os instrumentos que a gente precisa utilizar para fazer essa medição. Ou para proteção, ou para medição, ou para monitoramento, controle. Ou seja, o secundário é o que vai alimentar a corrente nos instrumentos. O princípio de funcionamento é baseado na transformação. Naturalmente, se eu reduzo tensão, eu tenho entre primário e secundário, eu estou aumentando corrente. Então, no caso contrário, se eu quero reduzir corrente, eu tenho uma elevação de tensão no conceito, ou seja, o número de espiras do secundário agora vai ser maior do que no primário, para ter uma redução de corrente, ok? Esse é o princípiozinho aqui, ó. Ou seja, I1 por I2 é N2 por I1, é inversamente proporcional, ok? Naturalmente, esse tipo de coisa garante uma baixa impedância do primário, ou seja, um TC desse conectado a um circuito real desse quase não influencia o circuito original, ok? E isso aqui é importante, quanto menor a impedância da carga no secundário, melhor para o desempenho do TC. Vocês vão perceber que quanto menor a carga que estiver conectada, ou seja, menor a impedância no secundário dele, ou seja, a impedância aqui, melhor para esse TC. Vamos entender isso mais para frente. Ao ponto de, se eu abrir esse circuito aqui, ó, eu corro um risco enorme. Por quê? Tá vendo aqui, ó, risco de morte. Vocês vão ver que o TCs tem ou essa chavinha aqui nele próprio ou bornes no painel. Vocês vão ver que estão esses bornes de curto-circuito nos bornes de corrente. Para exatamente vocês nunca abrirem no painel elétrico o circuito secundário de um TC. Porque se abrir isso, a tensão vai ser tão elevada que vai abrir um arco ali que pode explodir na sua mão, pode explodir na sua frente. Eu já tive casos de pessoas que eu conheci ao longo da vida aí que tiveram problema com isso. Eu conheci uma pessoa que ficou com a metade do corpo queimada por uma abertura indevida de transformador de corrente, ok? Bom, e por que isso acontece? A gente tem que entender como é que funciona um circuitinho de um TC desse. Como ele é um transformador,
o circuito continua sendo o mesmo, ok? Eu tenho aqui essa impedância representando as perdas Joules do primário e a dispersão no primário. Aqui a perda Joule no secundário e a dispersão no secundário. Aqui eu tenho a corrente de magnetização, desculpa, aqui eu tenho a corrente de magnetização representada aqui. E aqui as perdas no núcleo representada por esse cara aqui. Bom, qual que é a ideia da coisa? A ideia da coisa é que essa corrente 1 seja igual à corrente 2'. O ideal seria que esse 1, que é o que está sendo medido, fosse exatamente igual a esse 2'. Lembrando que ele está referido ao primário, tá? Bom, mas a gente sabe que tem uma corrente zero. Então, quanto menor for esse zero, melhor para a medição do nosso TP, o melhor desempenho do nosso TC. Então, o objetivo de construtivo de um TC desse é reduzir esse zero ao extremo. Outro detalhe importante, como em geral não tem um circuito primário, em geral os TCs são janela ou barra, o circuito primário não existe, eu não tenho dispersão no primário e nem perda Joule no primário. Então isso aqui pode ser representado dessa forma. Então é basicamente o erro entre a corrente 2 e a I1 é esse cara aqui. Então eu tenho que minimizar a magnetização do núcleo e minimizar as perdas Joules no núcleo, ok? Bom, como é que a gente faz isso? Para fazer isso a gente tem que entender o princípio de funcionamento. Essa corrente vai existir aqui se tiver, essa corrente vai existir aqui, que é a corrente de magnetização, se tiver fluxo nesse meu TC. E só vai ter fluxo nesse meu TC se tiver tensão. E só vai ter tensão nesse núcleo se nos terminais do meu secundário tiver uma tensão elevada. Portanto, só vai ter uma tensão elevada aqui se esse valor desse cara for alto. Então, meu objetivo é sempre minimizar esse cara aqui, deixar ele o menor possível. O ideal seria um curto-circuito. E projetar o secundário dele de tal forma que a dispersão seja a menor possível e que as perdas Joules no secundário sejam a menor possível, tá ok? Ah, mas tem magnetização? Tem a magnetização ainda, então eu vou colocar um material ferromagnético melhor, que com pouca intensidade magnética ele já crie um fluxo considerável, ok? Então essa relação BH aí também tem que ser respeitada, ok? Bom, e aqui mostrando esse conceitinho, né? Mostrando para vocês esse conceitinho. Primeiro, núcleos melhores, reduzindo em zero, então a magnetização vai ser uma corrente menor, tá? Então eu já ataco esse cara aqui, escolhendo um material ferromagnético melhor. Naturalmente também colocando ali um entreferro ali, né, laminado para diminuir as perdas por esterese e Foucault. E a segunda ação diminui o valor do E2. O E2 ou diminui ou não, né? E diminuo com essa impedância baixa, que depende do que está sendo colocado como carga no secundário do TC. E aqui em cima, esse cara eu diminuo a dispersão colocando o toroide. O toroide é a geometria mais eficiente para não se dispersar o fluxo magnético. E o outro, o R2, diminuindo esse valor de R2 aqui, como? Aumentando a bitola dos condutores, tá ok? Para que não tenha perda Joule nesses condutores, tá? Então essa é a forma de deixar um projeto melhor de um TC desse. O fenômeno é preciso entenderem por que é perigoso abrir o secundário de um TC desse. Então, de novo, para entender isso, tem que entender o circuito magnético. Lembra, se tem corrente elétrica, tem fluxo magnético, tá? Tem uma intensidade de fluxo magnético aqui. E aí, naturalmente, se eu tiver numa condição normal, onde eu tenho aqui uma circulação no secundário, eu vou ter uma corrente que vai tentar se opor àquele fluxo que originou, criando uma força contrária. Dá para ver que isso aqui, ó, é contrário a esse aqui. O fato é que quando eu resolvo esse circuito magnético aqui, eu tenho o quê? A soma das forças magnéticas igual a zero, e aí eu acabo chegando nesse HL aqui, ó. O HL vai ser o N1 e 1 menos N2 e 2. Tá vendo que é uma subtração? Se por acaso a corrente 2 circular facilmente por essa carga, esse valor de HL é pequenininho. Se por acaso eu abrir o circuito, esse 2 vai para zero. Portanto, a subtração fica igual a zero, ficando o HL muito grande. E esse HL muito grande, o que quer dizer esse HL muito grande? Esse HL muito grande quer dizer que eu tenho uma intensidade magnética muito elevada que vai me proporcionar um fluxo elevado. Fluxo elevado cria uma diferença de potencial enorme em V2. Por isso que se eu abrir esses terminais secundários aqui, eu vou ter uma tensão enorme. E não é uma tensão senoidal enorme não, é algo assim, ó, são picos
porque ele vai saturar com certeza, tá ok? Vocês vão ver que tem uma região que ele satura. Então é uma forma de onda horrorosa, mas essa forma de onda tem uma intensidade tremenda de tensão que vai criar um arco elétrico que pode explodir na sua mão, ok? Então tá aqui, ó, nunca interromper corrente no secundário de um TC, nunca façam isso. E o princípio de explicação está baseado nisso aqui. Uma outra coisa importante, né, assim, é deixar bem claro que existe uma grande diferença entre um TC construído para fazer medição e um TC construído para fazer proteção. Quando eu falo fazer proteção, é medir correntes que vão atuar na proteção. Essa construção é completamente diferente, ok? E por que isso? Porque TC de medição eles são feitos ali para serem mais precisos e saturar ali com 50% a mais da corrente nominal ali. Ou seja, ele tem uma faixa bem específica de trabalho. Já o TC de proteção não. O TC de proteção ele tem que medir valores próximos da região nominal, mas também ele tem que ser capaz de medir correntes elevadíssimas, por exemplo, onde um curto-circuito. E naturalmente a faixa dele fica muito maior. Então o TC de proteção ele tem que ser construído para aguentar, por exemplo, aí 20 vezes a corrente nominal e conseguir reproduzir essa tensão no secundário sem saturar. Quem sabe que aquela curva BH lá atrás, cadê ela? Aqui, por exemplo, essa aqui. Essa aqui, né? Esse eixo aqui é um eixo de corrente e esse aqui é um eixo de fluxo. Dá para ver que dependendo do material ferromagnético, se eu aumentar a corrente, o fluxo aumenta de forma linear. Só que para outros não. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu aumentar a corrente, o fluxo não aumenta. Se o fluxo não aumenta, não tem variação de fluxo, não tem tensão induzida. Portanto, você não consegue ver a forma de onda no outro lado. Existe uma saturação. E no laboratório eu vou mostrar isso para vocês. Então, esse problema da saturação é grave, porque vai estar uma corrente muito maior lá e o seu medidor vai estar medindo nada. Por quê? Porque o núcleo saturou e o sinal secundário foi quase a zero. Então, isso é um problemão de TCs quando vai medir correntes elevadas, por exemplo, de curto-circuito. Então, você tem que construir o TC para suportar esse tipo de coisa. Então, a construção e a aplicação desses dois caras são completamente distintas. Ok? Bom, em relação à construção, né, pode ser do tipo enrolado, que eu tenho aqui os dois terminaizinhos aqui, corrente entrando aqui, corrente saindo aqui. E aí eu tenho um enrolamento no primário e um enrolamento no secundário, lógico, respeitando as relações de transformação. Um outro é o tipo barra, onde eu simplesmente tenho uma barra atravessando aqui e todas as bobinas secundárias enroladas. Lógico, dou um epóxi escondendo o circuito magnético aqui, mas a ideia é essa, eu ter conexão de uma barra aqui desse lado de cá, ou seja, o cabo conecta nesse trecho da barra e nesse trecho da barra passando por aqui dentro. Um outro já é o de janela, onde a corrente passa e eu tenho uma janelinha. Isso aqui é um TCzinho pequenininho, mas poderia ser um grandão, tá? O fato é que não tem circuito primário, não tem terminais no primário. Eu simplesmente envolvo o circuito magnético em torno do meu condutor para medir os valores secundários. Ou o tipo bucho. A ideia do tipo bucho é que ele já fica, está vendo que ele é um TC janela, um conceito de janela. Só que ele já fica instalado, conectado no próprio equipamento, por exemplo, na bucha de um transformador, ok? Bom, o núcleo dividido, né, é muito comum devido aos instrumentos que a gente vai trabalhar. Eu tenho um núcleo magnético aqui ou não, dependendo do princípio de funcionamento dele, que é separado ou não, quando eu posso colocar o conector, o fio que eu quero medir dentro dele. Bom, além, né, do tipo construtivo, né, é bom a gente destacar também as possibilidades de fechamento dos possíveis enrolamentos que um TC pode ter. Aqui está um exemplinho aqui, né, de um TC que tem 4 enrolamentos no primário. E aí, dependendo da conexão que eu fizer desses enrolamentos, desses terminais desses enrolamentos, eu consigo mudar a relação de transformação ou até a quantidade de corrente no primário que eu consigo medir. Por exemplo, aqui, ó, esse cara em série. Se é em série, né, fica claro que cada bobina dessa e cada enrolamento permite apenas 100 amperes passando. Ao colocar em série, eu tenho uma relação aqui de 100 para 5, ok? Ou seja, 100 amperes corresponderia a 5 amperes no secundário de um cara desse aí, tá? Já se eu fizer, por exemplo, esse tipo de conexão aqui, eu tenho o quê? Eu vou ter 100 amperes passando em cada bobina e naturalmente eu vou ter 5 amperes na saída.
Só que a entrada é de 200, então a relação muda, 200 para 5, um RTC de 40 para 1. RTC, tá, pessoal? Relação transformação de corrente. Vemos que tem o RTP para tensão, o RTC para corrente. Ou um caso onde eu coloco todos os enrolamentos primários em paralelo, conectando os terminais em paralelo. E naturalmente eu posso passar até 100 amperes em cada bobina dessa, o resultado seria os 5 amperes na saída, só que a entrada aqui é 4 vezes maior, 400. Então esse TC, dependendo do arranjo, eu posso ter uma relação 100 para 5, 200 para 5 ou 400 para 5, ou um RTC de 20 para 1, 40 para 1 ou 80 para 1, tá? Essa representação deixa isso bem claro. No secundário, né, pode ser construído com vários enrolamentos secundários também. Os TCs podem ser de dois tipos de enrolamentos secundários, um para medição e outro para proteção. O que isso quer dizer? Eu posso ter no mesmo invólucro, né, no mesmo equipamento, ter transformador de corrente, dois núcleos distintos. Um construído para medição de tensão e outro construído para aplicação para medição de corrente para proteção. Lógico, núcleos diferentes, com materiais diferentes, construções diferentes, tudo isso com a sua aplicação. Você vai ver que isso é bem comum, esse tipo de coisa. E tem que ser diferente, né? Tem que ser núcleos diferentes, porque eles têm características construtivas diferentes. São materiais ferromagnéticos diferentes. Bom, do mesmo jeito que o TP tinha norma, esse também tem, a 6856, e dá para ver nessa plaquinha aqui alguns parâmetros, algumas informações pertinentes que a norma define. Por exemplo, a corrente primária nominal e a relação nominal, já sabendo que a secundária é 5 amperes, tá? Nível de isolamento, a gente consegue ver também na plaquinha o nível de isolamento. Frequência nominal, classe de exatidão, carga nominal, fator térmico nominal, corrente térmica nominal, fator de sobrecorrente nominal, principalmente não, né? Para aplicação de TC de proteção, e corrente dinâmica nominal. Então essa plaquinha aqui, tá, todas as informações aqui, dá para a gente ver aqui algumas informações pertinentes, tá? E a gente vai entender agora nos próximos slides o que a gente tem aqui. Antes, né, de mostrar aí, já que está na plaquinha, é importante mostrar essa notação P1, P2, S1 e S2. O P1 e o P2 indicam, né, o rolamento primário e o rolamento secundário, S1 e S2. A bolinha aqui indica a polaridade, portanto, se entra a corrente em P1, ela vai sair em P2 e vai sair em S1, tá? No circuito secundário. A gente consegue entender bem isso aí, tá? Esse cara particularmente tem uma conexão, se for em série, de 300 amperes no primário, tá? Naturalmente 5 amperes no secundário, tá? A exatidão dele é 0,6 C50, já vou explicar isso para vocês. Dá para ver aqui que eu tenho um outro núcleo aqui de 10 B100, que eu vou mostrar para vocês o que quer dizer esse outro cara aqui, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Nível de isolamento. Normalmente considera a tensão como sendo imediatamente superior à nominal da linha do circuito em que o TC está conectado. Ou seja, ele tem que suportar as tensões de operação e sobretensões do sistema. Se é um sistema de 500 kV, ele tem que suportar isso. Então aqui são várias faixas de operação em kV que um TP desse pode suportar. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver as tensões de aplicação aqui. O isolamento aqui, ó, 2060, mas a aplicação nominal dele aqui é 7.2 kV. Ou seja, um sisteminha de 7.2 kV. Bom, dando continuidade, a carga nominal, né? O quanto de carga eu posso colocar nesse secundário de TC para ele poder fazer o papel dele. A gente consegue ver aqui, ó, nessa configuração série aqui, a carga dele é 50, tá? A exatidão dele aqui, ó, 50, ok? E dá para ver aqui, ó, as informações. Por exemplo, C50, tá aqui, ó, C50 é o casinho desse danadinho aqui. Bem, a gente vai falar a relação desse C50 com esse 0,6 aqui, tá? E a diferença desse 10B100 aqui também, tá? Bom, na classe exatidão, né, que é essa complementação com a carga, nós temos que informação aqui. O fabricante está dizendo o seguinte, que ele está na classe exatidão de 0,6 se a carga nele for até 50 VA. É isso que o fabricante está dizendo para a gente, tá? Então, se eu coloco um TC 0,6, não faz sentido eu botar instrumentos no secundário dele com classe 0,3. Eu já vou estar errando no TC, então eu não preciso gastar dinheiro para botar um instrumento melhor,
ok? Então é sempre bom você casar a classe de exatidão do instrumento com a classe de exatidão do TC. Bom, como é que seria essa classe de exatidão no TC de proteção? Aqui é uma classe 0,6%, esse cara aqui já é 10%. E vocês vão ver que o TC de proteção ele é construído, se está passando 10.000 amperes ou está passando 9.500 amperes, qualquer valor próximo disso, concordo que ele está fazendo o papel dele, está medindo um valor muito alto. Então eu não preciso, e sabe que é um curto-circuito, então eu não preciso ter uma precisão tão grande como o TC de medição. Então os erros naturalmente no transformador de corrente para aplicação em proteção são maiores. E aí vocês vão ver que a notação é diferente. 5% ou 10% são valores típicos. E isso garantindo até 20 vezes a corrente nominal. Em geral, vocês vão ver, se tiver 20 vezes a corrente nominal, ele ainda garante esse erro aí de até no máximo de 10%. Lógico, eu tenho que ter uma carga nominal no secundário dele. Já vou falar um pouco melhor nisso, principalmente sobre esse 100 aqui, tá? Bom, o que eu quero dizer aqui? Exprime a relação entre a corrente, fator de sobrecorrente nominal. Exprime a relação entre a corrente máxima com qual o TC para proteção mantém a classe de exatidão nominal e a corrente nominal. É o 20 vezes. Vamos ver que se fosse uma outra norma, eu poderia ter colocado ao invés de 20, colocado um outro valor. Mas no caso a NBR, ela já define que é 20 vezes, tá ok? Então aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, o menor erro de 10%, mesmo quando eu tiver 20 vezes a corrente nominal, dada uma carga nominal. Fator térmico está aqui, ó, na plaquinha aqui, 20%, quer dizer o quê? Que esse cara aguenta constantemente uma corrente de 20% maior do que a corrente nominal dele. Nesse caso que se é 300, ele aguenta 20% a mais de corrente nele, tá? Bom, lembrando que isso não tem a ver com a exatidão dele, tem a ver com a questão térmica. Corrente térmica nominal ITH, tá ali, ó, é diferente dessa outra, do fator térmico. É a maior corrente primária que um TC é capaz de suportar durante 1 segundo, com o secundário curto-circuitado, sem exceder os limites de elevação de temperatura. Em geral, esse valor é 80 vezes a corrente nominal. A gente sabe que ele foi feito, por exemplo, para aguentar, naturalmente, se ele está no sistema elétrico, ele tem que estar preparado para aguentar correntes de curto-circuito. E um dos parâmetros que a gente coloca aí que ele tem que suportar são essas correntes térmicas e as dinâmicas. A térmica é 80 vezes a corrente nominal, em torno de 80 vezes a corrente nominal. Dá para ver que essa da plaquinha aqui não é 80, é 75. É esse IT aqui, tá? Isso o fabricante que define. E a outra que ele tem que suportar é uma corrente dinâmica, é uma corrente maior ainda. É uma corrente que é 2,5 vezes o valor da corrente térmica. Então, se eu pegar aqui e fizer 2,5 vezes 75, eu vou ter esse 187,5 aqui, tá? Essa corrente é muito maior e ela é uma corrente de pico. Ela pega aqui, o que acontece? Um curto-circuito, em geral, ele tem uma componente DC. E eu tenho uma corrente máxima aqui, ele tem que, esse conjunto do TC, tanto as bobinas quanto toda a estrutura mecânica do isolador, porque tem esforços magnéticos enormes aí, ele tem que suportar essa corrente aí dinâmica aí de até 2,5 vezes a corrente térmica. Então, no caso, ele tem que aguentar quase 187,5 vezes a corrente nominal nesse valor de pico aqui, tá ok? Bom, e aí a questão da especificação, né? A codificação da especificação de um cara desse aí. Lógico, eu vou escolher um TC que ele me dê a relação que eu queira de transformação de corrente, mas que também atenda uma carga dentro de uma classe de exatidão que eu queira. A codificação mais tradicional é essa aqui, ó, o XC-VA, ou melhor, XCVA. E o X é a classe de exatidão, no caso exemplificado aqui é o 0,6. O C é a indicação dizendo que é um código para transformador de corrente. E o 50 é a potência em volt-ampere que esse cara pode atender, garantindo essa classe de exatidão de 0,6, tá? Lembrando que é uma codificação para medição, para um TC de medição. O TC de proteção, a especificação é outra, ok? Do mesmo jeito, ainda falando de medição, eu posso usar na norma ANSI uma outra forma de representar, um código XBZ. O que quer dizer XBZ? De novo, o X é a classe de exatidão, 0,6
O B é uma indicação de qual a impedância do secundário desse cara, desse TC, tá? E o 2, ao invés de ser a potência, ele informa qual que é a máxima impedância ou resistência que pode ter no secundário desse TC. Na verdade, eles estão falando a mesma coisa. Olha, por exemplo, aqui, ó. Se a corrente nominal for 5 amperes e eu tiver essa informação de 2 ohms aqui, olha o valor de potência que eu vou ter no meu secundário. 5 ao quadrado vezes a resistência, vezes a impedância. Então, 5 vezes 5 dá 25, ok? Vezes 2, 50, ok? 50 volt-ampere, se eu tiver, vai ser dissipada nesse resistorzinho de carga de 2 ohms. Então, esse código 06B2 é a mesma coisa de falar 06C50. Eles são correspondentes, respeitando exatamente isso aqui, ó. Potência é igual a impedância vezes corrente ao quadrado, tá? Já o de proteção é um pouquinho diferente. Vocês vão ver que a codificação é um pouquinho diferente. E existem várias normas, umas mais antigas do que as outras. A maneira antiga daí, da ANSI, ela representa essas formas que estão vendo aqui, ó, 10H20, tá ok? Onde o H ou o L vai indicar qual a impedância secundária interna dele, ou seja, se ela é de alto valor ou de baixo valor. Isso depende do tipo de equipamento, do tipo de construtivo do TC. TC do tipo enrolamento, em geral é H, e TC do tipo bucho ou janela, em geral é L, ok? O X representa o máximo de erro, pode ser 10, no caso, e 2,5 para essa norma. E o V significa a máxima tensão no terminal secundário. O que quer dizer essa máxima tensão no terminal secundário? Lembrando que essa tensão máxima secundária também é para 20 vezes a corrente nominal. Então, se eu fosse olhar aqui e colocasse 20 vezes a corrente nominal, concorda que 20 vezes 5 não vai dar 100 amperes? 100 amperes passando nesse cara aqui que teria 2 ohms, qual a tensão que eu teria? Eu teria 200 volts nos terminais do TC. Então ele teria que ser construído para... Lógico, eu estou falando de medição aqui, tá? Mas eu quero dizer a lógica. Se eu tivesse passando 20 vezes uma corrente de 5 amperes numa resistência de carga de 2 ohms, a tensão que apareceria no terminal seria 200 volts. Então eu teria que obrigatoriamente escolher um TC com essa característica aqui, ok? Já uma norma mais moderna, né? A BNT antiga, ela tinha uma codificação bem estranha, mas bem completa. Ela informava que B ou A nesse primeiro dígito, informando se a impedância do secundário era alta ou baixa, tá? O 10 indica a classe exatidão, poderia ser 10 ou 2,5. O F20 era o fator de multiplicação, né, o fator térmico, o fator de corrente lá, que seria 20 vezes, tá? E qual a carga máxima que ele poderia ter para essa configuração, no caso aqui 50. Estão vendo que toda essa codificação corresponde ao mesmo tipo de TC, tá? E agora a mais moderna já trabalha diferente, ela já assume que a corrente vai ser no máximo de 20 vezes a corrente nominal para não saturar, ou seja, você constrói o TC para não saturar com até 20 amperes, 20 vezes a corrente nominal. A classe de exatidão já é diferente, já é 5 ou 10%. A indicação de impedância do secundário alta, com A ou B de baixa. E esse último código que aparece aqui é a tensão no secundário quando a corrente é 20 vezes a corrente nominal. Então, de novo, para eu ter aquela representação lá daquele jeito, eu teria que ter 20 vezes 5, daria 100 amperes. 100 amperes vezes os 2 ohms da carga, vai aparecer 200 volts. Então, eu tenho que escolher um TC de proteção que durante o curto-circuito apareça no máximo 200 volts ali no secundário. Ok? Ah não, minha carga não é de 2 ohms, é uma carga de 1 ohm. Então tá, se é uma carga de 1 ohm, a máxima tensão que vai aparecer vai ser 100. Então eu poderia escolher um TC 10B100. Ok? Tudo bem até aí? A gente pode ver, ó, se eu olhar aqui a codificação desse cara aqui, olha que interessante, 10B100. Ok? Bom, indo já para os finalmente aí, né? Transformador de corrente, a questão da polaridade, como eu falei, né? A polaridade que valia lá no TP também vale no TC. Se a corrente entra em P1, obrigatoriamente ela sai em S1, tá?
devido ao tipo de a direção do enrolamento aqui, pela regra da mão direita, se a corrente entra aqui, ela vai circular, o fluxo vai circular nesse sentido. O fluxo circulando nesse sentido, a corrente vai circular aqui, vai ser de tal forma que vai tentar criar um fluxo oposto. E aí, naturalmente, a gente tem uma corrente S1 saindo por aqui. A mesma lógica continua aqui, só que aqui dá para ver o quê? Dá para ver que a bobina foi enrolada no sentido contrário. Vamos ver se isso é verdade. Eu tenho o fluxo aqui, vou tentar criar um fluxo contrário aqui, então naturalmente a corrente ainda continua saindo aqui. Só que nessa indicação de terminal S2, a corrente sai no S2. E vocês vão ver que isso em geral não acontece. Vocês vão ver que a maioria ou 100% dos TCs são construídos para serem subtrativos. O que quer dizer isso? A indicação S1 é a indicação onde a corrente sai, diferente desse cara aqui que é a corrente onde entra. Isso aqui cria o quê? Você ligar isso aqui no equipamento, você vai estar medindo a corrente em 180 graus defasada, você vai estar medindo ela no sentido contrário. Então por isso que a gente trabalha com isso aqui, tá? Qual que é o conceito do subtrativo? Só eu juntar esses dois terminais aqui, ó. Se eu juntar o S2 e S1 e medir essa tensão que aparece aqui e essa tensão que aparece aqui, vocês conseguem ver que essa tensão aqui subtrai dessa. Aqui não. Se eu coloco de novo esse cara curto-circuitando aqui, essa tensão que aparece aqui, ela vai estar somando a essa. Por isso a indicação aditiva. Então vocês vão ver que os TCs em geral são subtrativos, exatamente para não criar esse defasamento de 180 graus, tá? Bom, finalizando aí a codificação, né, a mesma coisa, os esquemas podem aparecer nas plaquinhas aí, de relação única, vai ver esse tipo de representação, de relação dupla com primário em duas seções, eu tenho esse tipo de representação aqui, múltiplas variações de seções para ligação série em paralelo, que é aquele exemplinho que eu dei lá atrás, naquela fotinha lá de trás, tá? Com derivação no primário, com derivação no secundário, dois enrolamentos no primário, são enrolamentos distintos, e dois enrolamentos secundários, como mostrei. Por exemplo, esse aqui poderia ser um enrolamento de medição e esse aqui um enrolamento de proteção. Ok? De novo, né, isso aqui vai meio que se repete, né, a relação dos sinais de dois pontos, indicando a relação de transformação de corrente, o RTC. Já o hífen já separa os valores nominais de corrente primária e secundário. O X já mostra as combinações, quando eu tenho bobinas séries e paralela aí, né? As combinações que eu posso fazer de série e paralela. Se eu tiver derivação, já uso a barra para fazer isso, ou seja, enrolamentos com derivação no primário, eu uso a barra para fazer essa representação. Então, eu olhei a barra, eu já sei que é derivação. E valores típicos de potência que os instrumentos no secundário do TC vão estar lá. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser medir corrente, um amperímetro, esse amperímetro ele vai solicitar do TC uma potência aí de 1.2 a 3 volt-ampere. Dá para ver que é pequenininho, né? As potências são pequenininhas. Porque um instrumento desse aqui tem uma resistência muito baixa. Você viu ali 2 ohms, 1 ohm. Quando a gente fala que esse TC tem que aguentar 2 ohms, né? Esse Z aqui, ó, não é só o Z do instrumento, é o Z de todo o conjunto. É o Z do instrumento mais Z do cabo que leva do TC, que está lá no painel, está lá no pátio da subestação, até o instrumento que está dentro de um painel abrigado. Então toda essa impedância tem que ser somada para que não fique maior do que os 2 ohms nesse caso particular aqui. Ok? Então esses cuidados têm que ser tomados. Então essa tabela aqui resume isso. Só o amperímetro consumiria de 1.2 a 3 volt-ampere. Mas eu tenho que ver o quanto um cabo que vai estar ligando o TC ao amperímetro tem também. Ao ponto de hoje em dia, né, conexões, sistemas mais modernos, a gente usa as tal das merging units, que faz o que isso basicamente? Ou os bricks, que você lá no próprio pedestal do TC, você já digitaliza a onda analógica, o sinal analógico de corrente, para evitar esse cabeamento, essa carga que tem no cabeamento. E aí, ao digitalizar lá, você não tem mais esse problema de potência ao longo do circuito. Ok? Então, são coisas modernas que estão acontecendo cada vez mais. Para finalizar, né, um catálogozinho aí mostrando alguns parâmetros de TC, tá? As faixas que esse fabricante, isso aqui é antigo, mas é só para mostrar a ordem de grandeza das coisas. Ok?
Bom, já na próxima aula, né, eu estou atrasado aí com vocês aí, mas na próxima aula a gente vai entender os conceitos básicos de fluidos digitais. A gente vai pegar essas informações que nós temos aí de fazer medição de tensão e fazer medição de corrente para criar o nosso instrumentinho. A gente vai tentar fazer esse conceito aí dos conversores aí e colocar isso para dentro de um software, dentro de um programa e tratar essa informação para calcular o fasor. Se eu conseguir fazer isso com vocês, eu estou feliz da vida, ok? Então é isso aí. Obrigado, até a próxima aula aí.